Olá pessoal, continuando nossa aula de geometria de posição no espaço, hoje nós vamos falar sobre o plano. Tá? Então nós vamos mostrar como se determina um plano, né? Nós vamos falar das posições relativas de dois planos no espaço, a posição relativa, as posições relativas de uma reta em um plano, paralelismo no espaço e também sobre perpendicularismo no espaço, ok? Bom, a determinação de um plano. Nós vimos no vídeo anterior que, dado três pontos não colineares, existe um único plano que passa por ele, isto é, três pontos não colineares determinam um plano. Só lembrando, né, que três pontos não colineares são três pontos que não pertencem simultaneamente a uma reta, tá? Ou seja, não existe uma reta que contém esses três pontos ao mesmo tempo. Essa é a definição de pontos não colineares. Ah, nós podemos mostrar que o mesmo ocorre quando temos duas retas paralelas distintas, duas retas concorrentes, ou uma reta e um ponto que não pertence a ela. No primeiro caso, no caso que nós citamos, né, dado três pontos não colineares, esses três pontos determinam um plano. Então, aqui segue o exemplo do plano alfa. Tá? Então, eu tenho o ponto A, o ponto B e o ponto C. Esses três pontos não colineares determinam o plano alfa. E eu vou indicar assim, alfa é o plano, né, determinado por A, B e C. É equivalente a dizer, e a gente poderia demonstrar isso, tá? A gente consegue demonstrar isso. Nós não vamos mostrar aqui, mas é possível demonstrar que, dado uma reta, duas retas paralelas, essas duas retas determinam um plano. Por quê? Dado uma reta, existem dois pontos que determinam essa reta, né? Então, por exemplo, aqui no caso da reta B, eu poderia simplesmente dizer que os pontos A e B pertencem a ela, tá? E, dada a reta A, aqui existe um ponto, pelo menos um ponto existe na reta A. Então eu tenho três pontos aqui, ó, que são pontos não colineares. Aí você cai no caso anterior, tá? Então duas retas paralelas, ah, elas determinam um ponto, porque elas determinam um plano, porque elas determinam três pontos não colineares, tá? Aqui eu indico o plano beta, determinado pelas retas A e B, tá? Duas retas concorrentes também determinam um plano. Por quê? Bom, se elas são concorrentes, elas concorrem em um ponto. Então, por exemplo, aqui eu tenho a reta R e aqui a reta S. Elas vão concorrer aqui, por exemplo, no ponto A, tá? Mas a reta R, ela é determinada por dois pontos distintos, então existe um ponto B. E a mesma coisa com a reta S, também vai existir aqui na reta S um ponto C. Então eu também volto ao primeiro caso, três pontos não colineares, tá certo? Então duas retas concorrentes determinam três pontos não colineares, consequentemente determinam um plano, tá? E nesse caso aqui seria o plano gama, tá certo? E aqui o plano delta. Aí eu tenho aqui representado, eu posso determinar ele por uma reta e um ponto fora dela. Então, por exemplo, tem a reta R, tá? E o ponto A fora da reta R. Como nós vimos, a reta R determina dois pontos. Ela é determinada por dois pontos distintos. Então, eu poderia determinar ela, por exemplo, pelos pontos B e C. De novo, eu tenho três pontos aqui não colineares. Três pontos não colineares determinam um plano. Tá? Então aqui ó, eu tenho o plano delta determinado pelo ponto A e pela reta R. Ok? Tá? Então são as quatro formas de se determinar um plano. Então você pode determinar um plano três pontos não colineares, ou por duas retas paralelas, ou por duas retas concorrentes, ou por uma reta e um ponto fora dessa reta. Tá? São as quatro formas de se determinar um plano. Bom, pessoal, aqui ó, nós temos três pontos A, B, C e notem vocês que eles determinam um plano. Tá? Olha aqui, ó, três pontos distintos, não colineares, A, B, C, eles determinam um plano. Tá?
O mesmo acontece, olha, se nós tivermos aqui duas retas paralelas. Notem que essas duas retas, tá? Olha lá, elas vão determinar um plano. Por quê? Porque elas contêm três pontos, pelo menos, né? Três pontos distintos não colineares, tá? Olha lá. Certo? A mesma coisa para duas retas concorrentes. Olha lá. Duas retas concorrentes determinam um plano, porque as duas retas concorrentes, elas determinam três pontos distintos não colineares, que é a condição de existência de um plano aqui. Tá bom? E o mesmo acontece se eu tiver uma reta e um ponto fora dessa reta. Por exemplo, tem aqui uma reta, a reta F e o ponto A. Como a reta F contém dois pontos distintos, tá? Eu vou ter aqui três pontos distintos não colineares, então eu tenho a determinação de um plano. Ok? A posição relativa de dois planos no espaço. Então, dois planos que não têm ponto em comum são chamados de planos paralelos distintos. E nós podemos representar dois planos, alfa e beta, distintos e paralelos do seguinte modo. Alfa é diferente de beta, alfa paralelo a beta, intersecção de alfa e beta é igual ao conjunto vazio. E aqui eu tenho duas figuras representando os planos alfa e beta, né? Planos paralelos e distintos. Ok? Agora aqui eu tenho exemplo de dois planos paralelos. Ó. São planos que não possuem pontos em comum. Olha lá. Eu tenho dois planos paralelos. Olha lá, são planos que não possuem pontos em comum. Olha lá. Ok? E são planos paralelos. Dois planos distintos que têm uma reta em comum são chamados secantes ou concorrentes. E essa reta comum é a intersecção de dois planos. Então, quando eu tenho dois planos secantes, né, ou dois planos concorrentes, a intersecção entre eles é uma reta. Tá? Então, aqui eu tenho dois exemplos, ó, o plano alfa e o plano beta. A intersecção deles é essa reta. Tá? É a reta comum aos dois. Aqui é a mesma coisa, eu tenho uma reta que passa aqui, ó, nessa região, é a região de intersecção, é a região comum entre esses dois planos. Aqui eu tenho um exemplo de dois planos concorrentes. Tá? Notem vocês que esses planos possuem uma reta em comum. Essa reta aqui, ela pertence aos dois planos simultaneamente. E a intersecção dos dois planos é essa reta. Tá? Então, esses dois planos aqui são planos concorrentes ou planos secantes. Ok? As posições relativas de uma reta e um plano. Primeiro aqui é a reta paralela a um plano. Tá? Então, nessa primeira figura aqui, a reta R é paralela ao plano alfa. Aí nós temos duas situações. R e alfa não tem ponto comum, ou seja, a intersecção da reta R com o plano alfa é o conjunto vazio. E aqui a reta R está contida no plano beta. Né? Então, beta e R têm em comum todos os pontos de R, ou seja, a intersecção de R com beta é a reta R. Tá certo? Bom, aqui eu tenho um exemplo de uma reta paralela a um plano não pertencente a esse plano. Então, essa reta é paralela ao plano e ela não pertence ao plano. Nota que eles não possuem pontos em comum. A intersecção entre essa reta e esse plano é vazia. Tá? Agora, eu tenho um exemplo aqui de uma reta que é paralela ao plano e pertence ao plano.
No caso, a intersecção dessa reta com esse plano é a própria reta. Ok? Tá certo? No painel de baixo aqui, a reta R concorrente com o plano. Então, a reta R, nesse caso, é concorrente com o plano gama. Aqui a reta R, ela é concorrente ao plano gama nesse ponto A. Tá? Então, a gente pode observar aqui, ó, que a reta R intersecta, né? De modo grosseiro aqui, ela fura o plano gama no ponto A. Tá? O ponto A é chamado de traço de R em gama. Nós temos que a intersecção de R com gama é o ponto A. Tá? É o ponto comum aqui entre a reta e o plano. Nesse caso aqui, a reta é concorrente ao plano. Aqui nós temos um exemplo de uma reta que é concorrente ao plano. Ela concorre ao plano no ponto A. Só possui o ponto A, a intersecção entre a reta e o plano só possui o ponto A. Olha lá. Tá? Então, é uma reta concorrente ao plano. Ok? Olha lá. Uma visão de cima, uma visão de perfil da situação. Olha lá. Essa reta concorrente ao plano só possui esse ponto A na intersecção ao plano. Tá bom? Observação. Primeira, duas retas distintas não paralelas são paralelas, desculpa. Duas retas distintas são paralelas quando e somente quando são coplanares e têm um ponto em comum. E não tem ponto em comum. Tá? Então, ó, tem que ficar bem claro isso. As retas paralelas elas só serão definidas assim, tá? Se elas forem coplanares e não tiverem pontos em comum. Então, retas paralelas são coplanares. Tá? Dois planos distintos são paralelos quando e somente quando não tem ponto em comum. Certo? E uma reta e um plano que não a contenha são paralelos quando e somente quando não tem ponto em comum. Tá? Então, essas observações aqui são importantes. Ó. Então, na primeira observação tem que ficar claro que duas retas são paralelas quando elas são coplanares e não tem ponto em comum. Dois planos distintos, tá? Eles são paralelos quando e somente quando não tem ponto em comum. Tá? Então isso também fica claro. E uma reta e um plano que não a contenha são paralelos quando não tem ponto em comum. Tá? Então uma reta vai ser paralela a um plano quando eles não possuem um ponto comum. Ok? Paralelismo no espaço. Tá? Nós podemos ter em dois planos paralelos retas que não sejam paralelas. Por exemplo, ó, nessa figura aqui, nós temos aqui o plano alfa e a reta R contida nesse plano alfa. Nós temos o plano beta e essa reta S contida no plano beta. Os planos alfa e beta são paralelos, porém a reta R e a reta S não são paralelas. Mas elas não possuem ponto em comum. Tudo bem, mas elas não são coplanares. Não existe um plano que as contenha simultaneamente. Tá? Então, nesse desenho aqui, R e S não são paralelas, R e S são reversas. Tá? Se existisse um plano que contivesse R e S simultaneamente, mesmo na figura ambas pertencendo a planos paralelos, tá? Nesse caso, sim, elas seriam paralelas. Tá? Não é o caso dessa figura aqui. Ok? Aqui nós temos o exemplo de dois planos que são paralelos, tá? E retas, uma pertencente a um plano e outra pertencente ao outro, que não são paralelas. Tá? Então, nós temos retas pertencentes a planos paralelos que não são paralelas. Essas retas aqui, ó, são retas reversas. Tá? Olha lá. São retas reversas. Elas não são paralelas. Os planos são paralelos, mas as retas, uma pertencente a um plano e outra pertencente ao outro, não são paralelas. Tá? Então, nós podemos ter retas pertencentes
em dois planos paralelos que não sejam paralelas, tá? Quando uma reta é paralela a um plano, ela é paralela a pelo menos uma reta desse plano, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui nessa figura a reta R paralela ao plano alfa, tá? Então vai existir pelo menos uma reta. Notem que a reta R pertence ao plano beta, tá? Então vai existir pelo menos uma reta pertencente ao plano alfa que é paralela à reta R. Por exemplo, essa reta S aqui. E vice-versa. A reta S, ela pertence ao plano alfa, tá? E ela é paralela ao plano beta, tá? Então vai existir pelo menos uma reta no plano beta que é paralela à reta S. Por exemplo, aqui essa reta R, tá? Então R é paralela a S, R está em beta e S está em alfa. Alfa e beta não são planos paralelos, tá? Tudo bem? Na verdade, o paralelismo aqui é entre as retas e os outros planos, por exemplo, entre a reta R e o plano alfa e entre a reta S e o plano beta. Notem vocês aqui que quando uma reta é paralela a um plano, ela é paralela a pelo menos uma reta desse plano. Por exemplo, aqui, ó. Essas duas retas são paralelas, ó. Existe pelo menos uma reta nesse plano que é paralela à reta dada, tá? Olha lá, ó. Tá vendo? Essa reta é paralela a essa outra, ok? Algumas propriedades do paralelismo. Quando dois planos distintos são paralelos, qualquer reta de um deles é paralela ao outro. Então eu tenho aqui o plano alfa e o plano beta, são planos paralelos, né? Alfa e beta, a intersecção deles é vazio. O R está contido em alfa, tá? Então implica que a reta R é paralela ao plano beta. Na verdade, ó, a reta S, a reta R, todas essas, então, qualquer reta que eu tomar aqui do plano alfa, essa reta será paralela ao plano beta, tá? Notem vocês, ó, quando eu tenho dois planos paralelos, olha, qualquer reta pertencente a um deles é paralela ao outro plano. Olha lá, ó. Olha lá. Todas essas retas aqui, ó, pertencente ao plano verde aqui, que é paralelo ao plano cinzento, né? Elas são paralelas a esse plano cinzento, ó. Ok? Segundo, quando uma reta é paralela a um plano, ela é paralela a pelo menos uma reta desse plano, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma reta paralela a uma reta S. Eu tenho aqui uma reta S paralela ao plano alfa, tá? Então, vai existir pelo menos uma reta em alfa que é paralela à reta S. Por exemplo, aqui é a reta R. Notem que a reta R pertence ao plano alfa, tá? Existe aqui um plano beta que contém a reta R e a reta S. Então, elas são paralelas, tá certo? Terceira propriedade. Quando uma reta não está contida num plano e é paralela a uma reta do plano, ela é paralela ao plano. Ou seja, vamos olhar a figura aqui, ó. Eu tenho a reta S, tá? Ela não está contida no plano alfa, mas ela é paralela a uma reta, no caso aqui a reta R, que está contida nesse plano alfa, que pertence a esse plano alfa, tá? Então, a reta S é paralela ao plano alfa, tá? Nota, ó, o S não está contido no plano alfa, já a reta R está contida no plano alfa. E também notem que R e S são paralelas, então isso condiciona S a ser paralela ao plano alfa, tá, ok? Quarta propriedade. Se um plano intersecta dois planos paralelos, as intersecções são duas retas paralelas, tá?
Então, notem aqui na figura que eu tenho o plano alfa, eu tenho o plano beta, que são planos paralelos. E eu tenho aqui um plano gama que intersecta os dois planos, tá? Então, a intersecção dele com o plano alfa é essa reta R. E a intersecção dele com esse plano beta é essa reta S. Como alfa e beta são planos paralelos, consequentemente, R e S são retas paralelas, tá? Então, ó, o plano alfa é paralelo ao plano beta, tá? A intersecção do plano alfa com o plano gama é a reta R e a intersecção do plano gama com o plano beta é a reta S. A consequência disso é que a reta R é paralela à reta S. Ok? Se eu tenho dois planos que são paralelos, que o plano P e o plano J são paralelos, tá? Se um plano intersectar esses dois planos, por exemplo, aqui esse plano Q intersecta esses dois planos, as retas resultantes dessas duas intersecções, né, de P com Q e de J com Q, são retas paralelas. Ó. Nesse caso aqui, a reta I, que é a intersecção do plano P com o plano Q, tá? E a reta G, que é a intersecção do plano J com o plano Q. Lá. São duas retas paralelas. Ó. Ok? Tá? A quinta propriedade. Quando um plano contém duas retas concorrentes paralelas a um outro plano, então os planos considerados são paralelos. Vamos mostrar aqui na figura o que isso está nos dizendo. Ó. Então eu tenho duas retas que são concorrentes, ok? Tá vendo? A reta S e a reta R, elas concorrem aqui no ponto O, tá? E elas pertencem ao plano beta. Essas duas retas são paralelas ao plano alfa. A consequência disso é que o plano beta também é paralelo ao plano alfa, tá? Então, ó, duas retas concorrentes. Se ambas forem paralelas a um plano, então o plano que as contém também vai ser paralelo a esse outro plano, tá? Então, anota aqui, ó, a reta R está contida no plano beta, a reta S também está contida no plano beta. A intersecção entre essas duas retas é o ponto O, tá? A reta R é paralela ao plano alfa e a reta S também é paralela ao plano alfa. A consequência disso é que o plano alfa é paralelo ao plano beta, ok? Notem aqui ó, que eu tenho duas retas, né? A reta I e a reta L, que são paralelas ao plano J. Olha lá, elas são paralelas ao plano J. Tá? Então, o plano que contém essas duas retas, ele também vai ser paralelo ao plano J. Olha lá, ó. Tá? Olha lá. Olha lá. Certo? Agora o perpendicularismo no espaço, tá? Retas perpendiculares. Então, duas retas distintas no espaço podem ser paralelas, concorrentes ou reversas, tá? Vamos lembrar, retas para serem paralelas, elas têm que pertencer ao mesmo plano, tá? E não possuírem pontos em comum. São retas paralelas distintas. O que são retas concorrentes? São retas que possuem um ponto em comum. Tá? E o que são retas reversas? São retas que não são coplanares. Tá? Elas não possuem, não existe um plano que as contém simultaneamente. Ok? Quando são concorrentes e formam ângulos retos, tá? Ângulos de 90 graus, ou ângulo de π sobre 2, essas retas são perpendiculares. Tá? Então, R e S são retas concorrentes e perpendiculares. O que nós vamos escrever a reta com esse símbolo, né? R é perpendicular a S. S e T são retas concorrentes, mas não são perpendiculares. Dizemos que S e T são retas oblíquas, tá? R, né, aqui ela não é perpendicular a T. Tá? Esse é um símbolo de negação do perpendicularismo. Tá? Agora, retas ortogonais são retas que determinam quatro ângulos congruentes. Se forem concorrentes, são perpendiculares. Tá?
Pode ser que elas sejam ortogonais e sejam reversas, tá certo? Uma reta que intersecta um plano é perpendicular a ele se ela é perpendicular a todas as retas desse plano que passam pelo ponto de intersecção. Então, por exemplo, ó, notem aqui que eu tenho a reta R, tá? Ela intersecta. A reta R, ela é uma reta concorrente ao plano alfa nesse ponto P. Notem que ela é perpendicular a todas as retas de alfa que passam por P. Então, nesse caso, ela é perpendicular ao plano alfa, tá? A mesma coisa ocorre aqui, ó. Dá uma olhada aqui, eu tenho a reta R, ela é concorrente ao plano alfa pelo ponto P, e todas as retas que são concorrentes a ela do plano alfa, né, ou seja, todas as retas que também passam pelo ponto P e pertencem ao plano alfa, são retas, elas são retas perpendiculares a R. Então, a reta R, nesse caso, é perpendicular ao plano alfa. Ok? Se uma reta intersecta um plano e não é perpendicular a ele, dizemos que ela é oblíqua ao plano. Tá? Então, nessa figura aqui, nós temos os símbolos correspondentes. Ó, dá uma olhada. Vamos dar uma olhada aqui nessa figura. Então, a reta R é perpendicular ao plano alfa. Então, R é perpendicular a alfa. Tá aqui. Aqui, S é oblíqua a alfa. Então, a S não é perpendicular a alfa. Tá? Ela intersecta o plano alfa, porém, ela não é perpendicular ao plano alfa. Tá? Ela é somente uma reta concorrente ao plano alfa. Então, uma reta oblíqua. Um plano é perpendicular a outro plano quando e somente quando existe uma reta contida em um deles e perpendicular ao outro. Então, olha, dá uma olhada aqui. Aqui eu tenho o plano beta perpendicular ao plano alfa, tá? Isso se e somente se existir R contida em beta, tal que o R ela é perpendicular ao alfa. Então, olha, dá uma olhada aqui. Eu tenho aqui o plano alfa e eu tenho aqui o plano beta, tá? Então, alfa e R, eles serão perpendiculares, alfa e beta serão perpendiculares se e somente se existir uma reta, por exemplo, em beta, que seja perpendicular a alfa, tá? Aí, nesse caso, os dois planos são perpendiculares, tá vendo? Caso contrário, né? Eles não são perpendiculares, eles são planos oblíquos, ok? Então, ó, se dois planos concorrentes não são perpendiculares, dizemos que eles são oblíquos, que é o caso desse desenho aqui. Bom, vamos fazer um exemplo de aplicação, tá? Um exercício da FUVEST. Uma formiga resolveu andar de um vértice a outro do prisma reto de bases triangulares ABC e DEG, seguindo um trajeto especial. Ela partiu do vértice G, percorreu toda a aresta perpendicular à base ABC, para em seguida caminhar toda a diagonal da face ADGC e finalmente completou seu passeio percorrendo a aresta reversa ACG. A formiga chegou ao vértice, aí, os itens A, vértice A, item B, vértice B, item C, vértice C, item D, vértice D e item E, vértice E. Aqui é a figura, tá? Então vamos lá, vamos aqui interpretar o nosso problema. Então, uma formiga resolveu andar de um vértice a outro do prisma reto de bases triangulares ABC e DEG, seguindo um trajeto especial. Então, ela partiu do vértice G. Tá? Então, aqui, ó, ela partiu do vértice G. Tá aqui o vértice G. Percorreu toda a aresta perpendicular à base ABC. Então, tá aqui a base ABC, tá? Partindo do vértice G, teria três possibilidades de aresta. A aresta GE é paralela
a face ABC. O mesmo com a aresta GD, tá? Então só nos restou a aresta GC. A aresta GC é perpendicular à face ABC, tá? Então, vamos marcar aqui, ó, aresta GC. Então ela percorreu essa aresta aqui, tá bom? Opa. Ela percorreu essa aresta. Ela fez esse caminho. Ok? Então ela foi até aqui ao vértice C. Tá bom? Então essa é a primeira. Esse aqui foi o primeiro procedimento dela aqui, ó. Então, isso foi o primeiro aqui, tá bom? Vamos marcar isso aqui. Então, ela veio aqui, ó, do vértice G até o vértice C, tá? Esse aqui foi o primeiro passo dela. Ok? Depois, para em seguida caminhar toda diagonal da face ADGC. A face ADGC é esta face aqui, ó, ADGC. Esta face aqui, tá bom? Vamos desenhar essa face aqui para a gente ter uma ideia do que é que ela fez. Então, ela fez o seguinte, ó. Vamos desenhar ela aqui. Vamos desenhar ela aqui. Vamos desenhar ela em vermelho aqui. Então, eu tenho aqui a face mais ou menos aqui, ó. Isso. Isso aqui nos dá um modelo aqui da face. Isso aqui nos dá um modelo aqui da face ADGC. Então aqui A, D, G, C. Então ela caminhou toda a diagonal da face. Diagonal, ela está aqui, ó, no ponto C. Está aqui no ponto C. Certo? Ela tinha parado aqui no ponto C. A diagonal. Bom, de C ela pode ir para G, para A ou para D, mas ela foi em diagonal, né? A única diagonal possível de C até D. Ok? Então vamos marcar aqui, ó, onde que ela foi. Ela foi de C, aqui a diagonal A, de C até D. Então vamos marcar no nosso desenho aqui, ó, de C até D. Ok? Então esse daqui é o segundo. Esse aqui é o segundo movimento dela. Segundo movimento dela, tá? Então ela veio parar aqui, ó, no vértice D, ok? E finalmente completou seu passeio percorrendo toda a aresta reversa a CG. Bom, cadê CG? CG tá aqui, ó. Essa daqui é a aresta CG, tá? Se ela percorrer a aresta DG, essas duas arestas não são reversas, elas são concorrentes, elas vão concorrer aqui no ponto G, tá? Se ela percorrer a aresta AD, elas também não são reversas, elas são paralelas, tá? Então a única aresta que ela pode percorrer aqui é a aresta DE, tá? Então ela vai percorrer aqui a aresta DE. Ela vai sair aqui do D, opa,
e vai até o E. Tá certo? Este daqui, ó, é o terceiro movimento dela. Esse é o terceiro movimento. Então ela vai parar aqui, ó. Esse é o ponto final. Ok? Então ela foi de G para C, de C para D e de D para E. Tá? A formiga chegou ao vértice E. Então a resposta aqui é a letra E. Ok? Bom, pessoal, era isso. Espero ter ajudado vocês. Obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula.